Senhor Jesus, que privilégio ter o Kleber aqui hoje à noite, ministrando as nossas vidas. Pai, nós oramos para que o Senhor use ele com autoridade, com ousadia, com graça. Deus, nós temos fome de ouvir o Senhor, Pai. Use o teu filho profeticamente, Deus, para liberar aquilo que precisa ser liberado nesse lugar essa noite. Rompam-se os grilhões, rompam-se as cadeias e libere um óleo fresco nesse lugar, Pai. Deus, nós dizemos sim, Senhor, usa o teu filho. Deus, em nome de Jesus, Pai. Amém, Senhor. Aleluia. Boa noite, paz. Vocês estão bem? Já deu um sorriso para quem está do seu lado aí? Isso. Diz para ele assim: você está no lugar certo, no tempo certo, com as pessoas certas. Jesus é muito bom. Estou muito feliz de voltar aqui. Se eu não me engano, o ano passado, quando eu vim aqui, não deu para estar aqui com vocês. Mas eu estava querendo revê-los e estar nesse ambiente, né? Jesus é muito bom. Jesus é muito bom. Eu lancei um livro esse ano, vai estar ali quando você sair aqui, em algum lugar ali atrás. Eu estou falando nesse livro sobre liderança. E eu queria te encorajar, se você quiser, claro, e puder, a adquirir um livro para você. Eu creio que é uma ferramenta que Deus confiou, né, com muito favor a minha vida, e eu tenho levado e dito para os irmãos que realmente uma das coisas que eu mais estou impactado é que todas as semanas eu recebo mensagens de pessoas de vários lugares, né, vários pastores que leram um livro e depois ligam falando: não, eu quero que toda a minha liderança leia, manda tantos livros, e eu fiquei muito surpreendido com o que Deus fez. Então eu espero que abençoe você, claro, se você quiser, e vai estar ali disponível. Por alguma razão, quando eu estava aqui, a gente estava adorando, eu senti no meu espírito que Deus tinha algo assim muito forte para fazer aqui essa noite. Sabe aquela coisa que está dentro de você, assim, você ainda não consegue... parece que não está claro, mas existe, né? É como eu imagino que seja, né? Como uma gravidez dos primeiros dias, que a mãe sabe que existe, mas você ainda não fez a primeira ultrassom, você ainda não está muito claro, mas você sabe, existe, é de verdade. Eu acredito que Deus está querendo fazer algumas coisas, e eu acho que esse é um tempo que a igreja e vocês, irmãos, precisam estar bastante atentos aos movimentos do Espírito, porque eu tenho uma impressão que Deus quer virar uma página. Eu tenho uma impressão. Vocês orem por isso. No mês passado, Deus trouxe uma mensagem muito forte ao meu coração. E eu gosto muito de falar daquilo que está queimando, né? No dia, assim. Hoje eu acordei e comecei a orar, e isso ficou o dia inteiro, né? No meu coração. E eu queria compartilhar com vocês. Eu me lembro que eu estive em Santos, lá no Chiquinho, e foi exatamente esse mesmo texto que Deus me mandou ministrar lá. E eu acredito que essa noite Deus tem algo para fazer aqui, dentro desse texto. Eu só queria que você estivesse com seu coração aberto e bem disposto a participar do que Deus vai fazer. Jesus tem algo muito especial para
marcar essa noite, é o que eu creio. Jesus. Somos totalmente dependentes do Senhor, Pai. Nós precisamos do Senhor. Fale conosco, ministre nossas vidas. Faça o que quiser aqui essa noite. Em nome de Jesus, Pai. Eu estou com Juízes capítulo 7 no meu coração queimando. Eu queria conversar com vocês um pouco sobre isso. Jesus. Eu vou lendo alguns versículos e nós vamos parando um pouco e vamos ver até o que o Senhor vai fazer. Juízes capítulo 7, versículo 1 e 2 por enquanto. De madrugada, Jerubaal, isto é, Gideão, e todo o seu exército acampou junto à fonte de Arode. O acampamento de Midian estava ao norte deles, no vale perto do Monte Moré. E o Senhor disse a Gideão: você tem gente demais para eu entregar Midian nas suas mãos, a fim de que Israel não se orgulhe contra mim, dizendo que sua própria força o libertou. Vamos parar aqui um pouco. Quando Deus quer fazer algo e Ele não quer restar dúvida, Ele não quer que reste dúvidas que foi Ele que fez. Quando Deus vai fazer algo que não vai restar dúvida que foi Ele que fez, Ele sempre vai usar alguém. Ele sempre, quando Ele vai fazer algo extraordinário, algo assustador, que a única razão ou a única palavra que vamos encontrar para dizer foi: não sei explicar, foi Deus que fez. Mas normalmente quando Deus vai fazer algo extraordinário, pelo menos 3 tipos de situações acontecem. Pode ser que exista mais, mas vamos falar em 3. Sempre tem aqueles que vão assistir. Sempre tem aqueles que vão se beneficiar. Mas também tem aqueles que Deus vai usar. O que está acontecendo agora é que Deus queria fazer algo. E Ele está dizendo que Ele não queria deixar, em outras palavras, margem de dúvida para que Israel não tivesse convicção que o que fez, que quem fez foi Ele. Então ele chama Gideão e fala: olha, o que eu quero fazer, eu quero fazer algo que não reste dúvida que fui eu que fiz. Eu quero fazer algo que não deixe margem para que Israel pense que foi eles que venceram com sua própria força. E sabe, irmãos, eu quero falar para você que todo cristão precisa carregar testemunhos de coisas em suas vidas que ele não encontra a resposta, exceto foi Deus quem fez. Todo cristão precisa carregar um testemunho de algo que ele não sabe explicar. Não sei explicar, foi Deus que fez. Todo mundo. Os verdadeiros cristãos carregam testemunhos de situações que ele fala assim: isso aqui eu não sei explicar, foi Deus quem fez. E eu sei que talvez eu estou falando para pessoas aqui que estão vivendo situações que, se Deus não fizer, ninguém mais pode fazer. É interessante como que a nossa visão é diferente. Ela é um pouco
contaminada pela nossa humanidade, pela nossa pequenez, e às vezes a nossa fé, ela é um pouco, confusa. Que muitas vezes nós vamos ouvir alguém, vamos ouvir uma pessoa falar assim, olha, foi um exemplo, um diagnóstico do médico. Falei, olha, os médicos disseram que agora é só um milagre. Agora é só Deus. E nós recebemos isso e ouvimos isso como a pior coisa da vida. Como se Deus, sendo a única opção que restou, fosse algo terrível e horrível, algo ruim. Mas na verdade, irmãos, a melhor coisa que pode acontecer na vida do homem é ele ser desprovido de possibilidade humana e estar totalmente entregue e vulnerável à vontade de Deus. E muitas vezes Deus sabe que nós, por nós mesmos, não vamos fazer isso. Nós não vamos para esse lugar. Nós não queremos isso. Nossa humanidade, a nossa carne, a nossa alma, a nossa mente, a nossa religião não quer esse lugar. Então Deus nos chama para conversar, como chamou Gideão nesse dia. Era madrugada. Deus acorda Gideão e fala, vamos conversar. Eu quero fazer algo que não reste dúvidas. Fui eu que fiz. Eu não sei se aqui, essa noite, eu estou falando para alguém que precisa viver algo que só Deus pode fazer, mais ninguém. Pois bem, eu não acredito que Deus joga a conversa fora. Eu acredito que quando Deus fala algo, Ele quer fazer algo. Então, o texto continua e ele diz assim: anuncie, pois, ao povo que todo aquele que estiver tremendo de medo pode ir embora do monte Gileade. Então 22.000 homens partiram e ficaram apenas 10.000. Meu Deus! Nós achamos isso lindo, Nós lemos assim, achamos a coisa, parece romântico, Uma coisa legal, que lindo. Mas presta bem atenção, se coloque no lugar de Gideão. Irmãos, não vem com essa. Para soldado, para guerra, para exército, quanto mais homem, mais armas e mais capacitação, melhor. Só que Deus agora está dizendo para ele assim, olha, você tem gente demais. Só que por que tinha gente demais? Porque o que Deus queria fazer não podia ficar margem de dúvidas. Então Deus fala assim, você vai fazer o seguinte, Gideão, você vai perguntar quem está com medo. E aí eu fico me colocando no lugar de Gideão, Robson. Eu fico pensando, eu sabia que tinha uns 20 aqui que estava assim. Eu já até sei quem é. Fulano. A gente vai criando ideias, Eu já até sei quem, eu sabia. Quem está atrapalhando nossa missão? Quem está atrapalhando de Deus fazer? Eu já sei, tem uns 20 aqui. Então Gideão deve ter ido todo empolgado, motivado. Eu recebi uma palavra de Deus e Deus mandou fazer uma pergunta. E a pergunta é, quem aqui está com medo? E naquele dia, 22.000 homens disseram eu. Irmãos, e eu no lugar de Gideão já estava em pânico. Porque eu levo 32.000 homens para a guerra. E 22 está com medo. E Deus fala que quem tivesse com medo era para ir embora. Mas eu queria que você esquecesse um pouco o medo, a palavra medo, ou sentimento único e exclusivo do medo. Esquece um pouco isso. Vamos pensar que para aquele exército, talvez o sentimento que Deus reprovava era o sentimento do medo. Afinal de contas, nós estamos falando de exército, nós estamos falando de guerra, nós estamos falando de homens treinados para lutar. Mas vamos tentar trazer para o nosso contexto. Deus vai fazer algo. E Ele vai agora começar a selecionar quem vai ser usado, quem vai participar do que Ele vai fazer. E Ele estabelece o primeiro critério. O primeiro critério é sentimento.
No caso desses homens, o medo. E no nosso caso? Irmãos, existem sentimentos que nós carregamos, cultivamos, que pode nos reprovar, pode nos tirar daquilo que Deus vai fazer. E você precisa estar bem atento, porque se Deus estiver se movendo para fazer algo que só Ele pode fazer, e que só Ele, e não vai restar dúvida que foi Ele que fez, se você estiver carregando alguns sentimentos, talvez esses sentimentos podem te tirar dessa oportunidade. Não é difícil encontrarmos, mesmo dentro da igreja, pessoas querendo viver algo extraordinário, pessoas querendo viver algo sobrenatural, pessoas querendo viver coisas incríveis, mas cultivando sentimentos que Deus reprova. Quantos sentimentos estão tirando pessoas de viverem algo com Deus, que só com Deus você viveria? Então Deus estabelece o primeiro critério: sentimentos. Vamos trazer aqui para o nosso contexto. O critério para quem vai viver o que Deus vai fazer nesses dias é não carregar sentimentos, ou alguns sentimentos te tira daquilo que Deus vai fazer e que só Deus pode fazer. Quem aqui tem algo para viver, ou quem aqui gostaria de viver algo que se você sabe que se Deus não fizer, ninguém mais pode fazer, mas você quer que Deus faça? Então essa noite, você precisa sondar os sentimentos que você carrega. Muitas pessoas estão querendo viver isso, mas carregam sentimentos que Deus fala, com isso aí dentro não vai. Eu sinto muito. Olha, esses homens, eles não foram rejeitados por Deus. Eles não deixaram de ser do exército. Deus não deixou de ser o Deus deles. Eles não foram pecadores, ímpios. Era que Deus queria fazer algo, pastor. Que não restasse dúvidas que só Deus ia fazer aquilo. Então Deus, quando Ele quer fazer algo que só Ele pode fazer, Ele estabelece critério e quem vai viver o que Ele vai fazer. E o primeiro critério é sentimento. Então, quando Ele estabelece a peneira, o critério dos sentimentos, 22 mil homens tiveram que pegar as mochilas e ir embora para casa. Eu já estava desesperado no lugar de Gideão, mas o problema é que às vezes Deus começa umas conversas difíceis conosco, né? E aí ele já chega num ponto que para nós é muito difícil, mas toda vez que fala assim, e Deus continuou. Já viu aquelas conversas que você vê? Não continua. Eu quero continuar conversando sobre isso. E aí então Deus continuou a conversa com Gideão. E aí ele diz assim, o Senhor tornou a dizer. O Senhor continuou a conversa. 22 mil homens foram embora. Gideão ficou com 10 mil homens. E agora ficaram 10 mil homens e Deus continua a conversa. E a conversa, humanamente falando, não era agradável. Fala assim, Gideão, Deus tornou a dizer, o Senhor tornou a dizer, ainda há gente demais. Gente, misericórdia. Seja sincero. Misericórdia. Como assim a gente demais? Senhor, nós estamos falando de guerra. Irmão, essa era a hora que eu ia discipular Deus. Eu ia ensinar a Deus como era ser Deus. Não, Deus, deixa eu te explicar. Talvez você não está entendendo. Nós estamos falando de guerra. Nós estamos falando de soldado. Nós estamos falando de exército, homem bravo, arma. Talvez você está entendendo tudo errado, Deus. Eu quero te ajudar, Deus, a ser glorificado. Eu quero te ajudar a ser honrado, Deus. Você não está me entendendo. Às vezes nós fazemos isso com Deus com outras palavras. Nós queremos ajudar a Deus a ser Deus. Não, mas quando Deus quer fazer algo que só Ele pode fazer, nós não temos nada a fazer. Não tem
nada que você possa fazer, exceto se render quando Deus quer fazer algo que só Ele pode fazer. Não tem ajuda, não tem conselho, né? Um amigo nosso, o apóstolo Silvio, ele fala uma coisa muito interessante. Ele fala assim: eu já li a Bíblia várias vezes e nunca vi Deus pedindo minha opinião. Quando Deus quer fazer algo que só Ele pode fazer, não resta nada que nós possamos fazer. Nada. Então, ainda tem gente demais. Aí parece que Deus, ele mudou um pouco a conversa. Ele diz assim, ó: desça com eles à beira da água. E eu, olha o que Deus está falando, eu separarei os que ficarão com você. Se eu disser, este irá com você, ele irá. Mas se eu disser, este não irá com você, ele não irá. Traduzindo Gideão, eu vou continuar selecionando, mas eu preciso que você saiba que sou eu quem vou fazer essa seleção. Deus vai tirando de Gideão a influência, vai tirando dele. Gideão vai ficando vulnerável. Ei, eu sei que nós temos medo disso. Mas o melhor momento de nossas vidas é estar vulnerável nas mãos dele. Eu passei anos da minha vida com medo da casa do oleiro, né? Eu não sei se algum crente já passou por isso, né? Quando eu me converti, parecia que entrou uma mensagem na minha mente, ó: Deus vai te levar à casa do oleiro. Para mim, a casa de oleiro era o quartinho de punição de Deus, não é? No início da minha conversão, aí eu passei anos com: meu Deus, não me leva à casa do oleiro, não. Porque parecia que ali era o lugar de ser punido. A casa do oleiro é um dos melhores lugares para estar. Porque ali é o lugar onde, se você quebrar, imediatamente as mãos dele estão lá para te refazer. É onde ele te toca, onde ele te molda. Mas para estar a casa do oleiro, estar naquele processo do vaso, é estar vulnerável à vontade do oleiro. Ah, Gideão, eu acho que tem alguma coisa acontecendo aqui. Acho que Deus vai fazer alguma coisa aqui. Ah, Gideão, tem gente demais. Só que agora eu preciso que você entenda: eu vou definir as coisas. Não quero que você defina nada, não quero que você resolva nada, só me observe. Então Gideão pegou 10.000 homens. E aí eu imagino que Gideão já falou: meu Deus, nós já temos só 10.000. E eu vou ser bem sincero, humanamente falando, eles não iam vencer essa guerra. Humanamente falando, eles não iriam vencer essa guerra nem com 50.000 homens. Eu vou tentar mostrar isso, por que eu creio nisso. Nem com 100.000. Vou mostrar para vocês daqui a pouco. E aí, levou lá e ele falou: olha, aqueles que separem os que beberem a água lambendo, como faz o cachorro, daqueles que se ajoelharem para beber. Então, Gideão tinha uma função: levar todo mundo para o rio e ficar observando e separar. Ele não sabia quem Deus ia levar. Ele não sabia. Então, de repente, eu fico imaginando, aqui sou eu, imaginando, 15 começou a lamber como um cão. 175 se ajoelhou, pegou o copinho e tomou. E aí, eu no lugar de Gideão, irmão, eu sou muito pecador. Eu no lugar de Gideão, eu falo assim: eu suspeitava. Esses 15 aqui, ó, eu já estava de olho neles. Eles vão ficar para trás também. Aí daí a pouco 3.500, 93. E aqui, e a coisa vai se... Daqui a pouco 9.700, 300. Gideão não sabia.
E aí eu sempre gosto de me colocar no cenário bíblico. Eu fico pensando, ufa, pelo menos que do 10 mil ele não tirou muita gente, né? Eu acho que vai tirar só esses 300 doidinhos aqui. E aí eu fico imaginando do lado dos 9.700, alguém que dividia, sei lá, a tenda com alguém. Gente, esse cara é louco. Como que eu dividi a tenda com ele? Olha como que... Mas aqui estabelece o segundo critério. Qual era o primeiro critério? Aqui está o segundo critério. Postura. Quem passou no critério dos sentimentos, agora precisava passar no critério da postura. Nós precisamos voltar a falar, pelo menos no Brasil, né? Nós precisamos voltar a falar de postura cristã na igreja. Nós saímos fomos rotulando algumas posturas de religiosidade, não sei o quê, e fomos para uma libertinagem. Então nós temos cristãos hoje que não parece. Eu lembro que alguns anos atrás eu fui comprar um carro, e aí eu passei o dia inteiro negociando com o vendedor, e ele tentou me roubar de todo jeito. Mentiu, enganou, tentou, todo jeito ele tentou me roubar. E aí, no final, praticamente o dia todo mesmo, no final do dia, na hora de fechei aqui, ok, beleza, obrigado. Ele falou assim, porque ele sabia, né, estava lá na minha documento, na ficha, que eu era pastor. Ele virou assim, obrigado, pastor, paz do Senhor. Hã? Como assim? Como contaram muitas vezes uma história, né? De um irmão precioso, morreu, muito querido, e foram velar o corpo dele na igreja. E então colocaram lá o caixão e o corpo, e a família ficava ali, e os irmãos começaram a chegar. E aí um falava, não, vai fazer muita falta, vai fazer, meu Deus, eu senti isso, homem de Deus, homem de oração. E foram falando, e de repente veio o filho e falou assim, mãe, você não falou que o pai morreu? Ela disse, morreu meu filho, seu pai aqui, misericórdia. Não, mãe, não pode ser pai. Pai não é isso que eles estão falando, não, mãe. Pai não é homem de oração, não, mãe. Pai não vai fazer falta, não, mãe. Esse homem que eles estão falando aqui não é pai, não, mãe. Porque aquele homem tinha uma postura religiosa. Então lá, naquele ambiente de igreja, ele era essa pessoa que todo mundo tinha uma palavra a dizer, mas o filho está dizendo assim, eu não conheço essa pessoa que está todo mundo falando, porque o filho conhecia ele de casa. Nós precisamos falar de postura de novo, postura de crente, vida cristã. Nós queremos resultado de uma vida espiritual que nós não temos. Nós queremos resultado de uma vida de oração que nós não temos. Nós queremos resultado de uma vida de devoção que nós não temos. Nós precisamos entender que Deus não faz acepção de pessoas, mas sempre fez acepção de posturas. Então Deus estabelece o segundo critério, é postura. Eu vou observar a postura, eu vou observar como eles se comportam, eu vou observar quem se ajoelha, quem se dobra, eu vou observar quem bebe, lambe como um cão. Eu não quero entrar no critério da postura ser errada ou correta, mas eu quero dizer que aqui Deus escolheu pela postura. Eu quero dizer para vocês, meus irmãos, Deus quer fazer algo que só Ele pode fazer nesses dias, e nós precisamos viver algo que só Deus pode fazer esses dias. Eu quero que você saiba que a postura é muito importante. Então sobraram 300.
Eu, uma hora dessa, já estava surtado, doido, desesperado, porque só sobrou 300, irmão. Eu saí de casa com 32 mil. Mas aí o Senhor continua no versículo 6, dizendo assim: o número do que lamberam a água, levando-a com as mãos, foi de 300 homens. Todos os demais ajoelharam para beber. O Senhor disse a Gideão: com os 300 homens que lamberam a água, livrarei vocês e entregarei os midianitas nas suas mãos. Mande para casa todos os outros. Primeiro tinha ido 32 mil, agora vai 9.700. Mande para casa todos os outros homens. Gideão mandou os israelitas para as suas tendas, mas reteve, isso aqui é muito importante, reteve os 300, e estes ficaram com as provisões e as trombetas dos que partiram. Você está pronto para essa conversa? Os que ficaram, Gideão falou: vocês estão indo embora? Antes, só um minutinho, vocês, calma, vocês podem ir, estão liberados, vocês estão bem, irmão, vamos encontrar depois. Mas eu preciso que vocês deixem aqui para esses 300 suas trombetas e suas provisões. Irmão, deixa eu falar uma coisa. Existem coisas que Deus te deu, é seu. Existem coisas que Deus confiou para um propósito. Se você não vai viver o propósito, daqui. Você precisa saber. Você precisa conhecer o que é seu e o que Deus te confiou. Existem coisas que Deus te confiou para um propósito. Se você não vai viver o propósito, me dá aqui, deixa eu partilhar isso aqui, deixa eu colocar isso para quem vai. As trombetas e as provisões não eram deles. As trombetas e as provisões eram do propósito. Quem vai viver aquele propósito, quem vai viver aquilo que Deus vai fazer, pode ter trombeta e provisão. Quem vai voltar para casa, não. Você precisa saber se esse dom Deus te deu é seu ou se está com você para um propósito. Você precisa saber se essa condição financeira é sua ou se Deus te deu para um propósito. Você precisa saber se essa condição espiritual é sua ou se Deus te deu para um propósito. Você precisa saber se o que você carrega é seu ou é para um propósito. Então deixa com os 300 as trombetas e as provisões. A espada é sua. O capacete é seu. O escudo é seu, não tem problema, pode levar. A botina, sei lá, a roupa, não, essa é sua tenda, é sua, pode levar. Mas as trombetas não. As trombetas é do propósito, deixa aqui. Se você não está apto a ir viver o propósito nesse tempo do que Deus vai fazer, você não pode carregar o que só pode ser vivido no propósito. Verifique sua bagagem. Verifique sua vida. Pode ser que tenham coisas lá que Deus te confiou para um propósito. Mas até agora eu não estou vivendo, está tudo bem. Esses homens também, até agora. Não chegaram aqui nessa hora. Isso aqui já tinha dias. Quem sabe meses. Uma guerra não era feita assim da hora para outra. Todo mundo pegou, saiu andando. Não, primeiro teve o processo dos 22 mil. Eles estavam indo. Só que sempre tem o lugar que os bois tropeçam. Eu sempre fiquei curioso com aquela questão de quem tocava na arca morria. E eu vou ser muito sincero. Eu acredito nisso em partes. Sabe por quê? Porque a arca foi colocada na carroça e não foi num guindaste. Alguém pegou ela e não morreu. Porque a impressão que dá é que tocou, morreu, tocou, morreu, tocou, morreu. Eu prefiro acreditar que estava lá 30 mil homens, Davi, Uzá, Aiô, a carroça nova, a arca, e a festa, a dança, a música, o louvor. A Bíblia fala assim: chegando na eira de Nacon, os bois tropeçaram
E quando os bois tropeçaram, Uzá tentou segurar a arca, que provavelmente ele lá na casa dele colocou em cima da carroça sem acontecer nada. Tem coisas que você vive em uma estação da sua vida e não dá em nada, mas quando chega no lugar preparado, a eira de Nacon significa um lugar preparado. Existe um lugar, existe um tempo, existe uma hora, existe um momento que Deus fala: daqui para frente, ou é na minha dependência, ou é do meu jeito, ou então começa a morrer coisas. Esses homens estavam lá tranquilos com suas provisões e com suas trombetas. Só que agora eles vão voltar para casa. Deixa as trombetas e as provisões. Verifique sua tenda. Verifique a sua tenda ministerial. Verifique a sua tenda familiar. Verifique a sua tenda financeira. Verifique sua vida. Porque tem coisas que Deus te deu, mas outras Ele só te confiou. Não trate como seu o que Deus te emprestou. Não trate como seu o que Deus só te emprestou. E aí o versículo 9 vai dizer assim: naquela noite o Senhor disse a Gideão: levante-se, desça ao acampamento, pois eu vou entregá-los nas suas mãos. Se você está com medo de atacá-los, desça ao acampamento com o seu servo pura. Pera. O que Deus acabou de falar? Que Gideão estava com quê? Mas não foi embora 22 mil homens por causa da mesma coisa? Coisa estranha, né? Levante-se, desça ao acampamento, pois eu vou entregá-los nas suas mãos. Se você está com medo de atacá-los, desça ao acampamento com o seu servo pura. Sabe, eu fiquei pensando: Deus, que estranho. Foram 22 mil homens embora. Como é isso? E é claro que eu não quero fazer disso uma doutrina, é a minha interpretação pessoal, só estou dividindo com vocês. Eu sempre gosto de dizer: come o peixe, tira o espinho. Mas no dia que eu estava pensando nisso, eu voltei lá nos 22 mil homens. Eu não vejo em momento algum a Bíblia dizer assim: e quando Gideão perguntou quem estava com medo, e 22 mil homens levantaram as mãos, e ele falou: vocês podem ir para casa. Houve uma murmuração, uma confusão, os homens não queriam ir. Não, me parece que, é? Tá bom, pode ir? Pode, tá bom. E aí eu sou obrigado a ser levado para Elias e Eliseu, quando Eliseu fala assim: olha, meu Senhor vai tirar de você hoje. Me pede o que você quer antes que eu seja levado. Aí Eliseu fala assim: eu quero ser, algumas versões vão falar porção dobrada, principal herdeiro do seu ministério profético. Aí Elias fala assim: se você me ver, você vai ter. E aí os dois chegaram a Gilgal. Aí Elias falou assim: fica aqui, irmão. Vai ser hoje que o Senhor vai me tirar de você. Você só vai ter o que você quer se você me ver. Aí eu falo: fica aqui que eu vou ali. Parece que Deus faz dessas coisas. Ele vai criando situações e nos oportunizando o nosso interesse, nossa vontade. Eu acho interessante que algumas pessoas elas vão para o culto, elas vão para as conferências, elas vão para as reuniões, e elas querem que Deus faça algo maravilhoso, que Deus seja ativo. Quantos aqui gostariam de ver um Deus ativo em todo o culto que você participa? Mas muitas pessoas querem que só Deus seja ativo. Elas querem viver um Deus ativo, manifesto, presente, de forma passiva. Eu queria falar uma coisa para você.
Eu passei muitos anos, e até hoje escuto, vendo crente falar assim, eu fui assistir um culto. Irmão, culto nunca foi feito para ser assistido. Que se assiste série, filme, novela. Culto é feito para participar. Deus, que é o adorado, participa do culto. Nós também temos que participar. Quando Paulo vai falar sobre as reuniões congregacionais, ele fala, olha, quando reunir, um tem salmo, outro tem cântico, outro tem palavra de conhecimento, outro tem revelação, outro tem profecia. Traduzindo, vocês precisam participar. Ei, o nosso Deus é um Deus que promove a oportunidade para ver quem quer participar. Gideão me parece um cara que carregava uma característica de insegurança. Em outro cenário você vai ver ele perguntando, pedindo sinais. Mas quando Deus fala quem está com medo, ele pergunta e ele não. Deus sempre vai restaurar, curar, realinhar aqueles que mesmo com medo não sai do ambiente que Deus pode mudar. Mesmo com alguns sentimentos. Gideão estava lá. Então agora Deus está prestes a fazer. Falou assim, Gideão, eu vou fazer. Só que eu queria te revelar uma coisa. É quando você fala assim, deixa eu te contar um segredo de uma coisa que eu estou sabendo que você acha que eu não sei. Já que você está com medo, ô gente, você está com medo de atacá-los, né? Então eu vou fazer uma coisa, eu vou te curar. Tem que estar pronto para quando Deus quer te curar de algumas coisas, viu, irmão? Eu quero te curar. Você vai pegar o seu servo pura. Você não vai com os 300 não, é só você e mais um. Vou te curar, hein? Você está com medo, né? Vou te curar. Você vai lá no acampamento inimigo. Sabe, às vezes, Deus quer usar exatamente o que nos feriu para nos curar. A Bíblia fala que José teve um sonho, e por causa disso, os seus irmãos o odiaram ainda mais. Já odiava antes, agora piorou. Aí o que os irmãos deles fizeram? Aquela coisa toda que você já sabe. Foi escravo, no Egito, está lá na prisão. Olha que coisa. Um dia o copeiro sonhou. Imagina nós com os nossos traumas. O copeiro levanta e fala assim, tive um sonho. E eu fico pensando, eu no lugar de José, não me conta. Eu não quero saber de sonho. Foi por causa disso que eu vim parar aqui. Sabe o que José falou? Me conta. Aí o padeiro falou, eu também tive um sonho. O que José falou? Me conta. Um tempo depois, Faraó teve um sonho. O que José falou? Me conta. O que te fere, te cura. Não necessariamente quem te fere, mas o que te fere, te cura. Se é que você me entende. Você está com medo, Gideão? Você vai lá no acampamento, só você e o servo pura. Meu Deus. Você vai lá. E aí, o texto vai dizer assim: ouça o que estiverem dizendo. Depois disso, você terá coragem para atacar. Ou seja, está aqui provado que Gideão estava com medo. Por quê? Que hora que ele vai ter coragem para atacar? Depois que ele ouvir o que o inimigo está falando. Isso aqui é muito forte, meu Deus.
Então ele e o seu servo Pura desceram até os postos avançados do acampamento. Ele não foi na beirada, ele foi no miolo do negócio. Os midianitas, os amalequitas e todos os outros povos que vinham ao leste haviam instalado no vale. Eram numerosos como nuvens de gafanhoto. Você pegou aqui? Eram numerosos como nuvens de gafanhoto. Assim como não se podia contar a areia da praia. Olha isso, gente. Também não podia contar os seus camelos. A pergunta que eu te faço: o que tinha mais nesse exército reunido contra esse povo? Camelo ou gente? O que você acha que tinha mais? Camelo ou gente? Mas a Bíblia está dizendo que os camelos não dava para contar, como não podia contar a areia da praia. Você imagina o tanto de homem que tinha. Aí eu te pergunto, 32 mil homens ia resolver isso? 32 mil homens ia resolver isso? Na guerra humana ia resolver? Deus já sabia. Ei, Deus já sabe quais são as guerras que você vai perder. Ele já sabe onde estão as suas limitações. Ele já sabe o que você não consegue. Então sabe de uma coisa? Já que ele vai ter que intervir, então ele vai intervir de maneira que só ele pode ser glorificado. E aí Gideão foi, e ao meu ponto de vista ainda com medo. Ei, tem coisas que Deus vai te mandar viver contra os seus sentimentos, para te curar. Gideão estava com medo, porque a Bíblia está dizendo que ele só ia ter coragem depois que ele ouvisse. Ponto. Gideão chegou bem no momento. Olha que hora que ele chegou. Aí, aqui só eu imaginando. Ele está entre tendas, entre barracas, no mato, na montanha, no barranco, nas rochas. E aí de repente ele chegou no posto avançado. Ele chegou no miolo do negócio. Ele e o servo Pura. Nós precisamos ter um servo Pura, né, gente? Todo mundo precisa de um Pura. Alguém que topa as suas loucuras que Deus falou com você. É loucura. Deus falou com você, é loucura. Deus falou com você, vamos junto. Deus falou com você, eu vou. Todo pastor precisa de ter um Pura. Todo líder precisa de ter um Pura. Todo mundo tem que ter um Pura. Aquele que fala assim, foi Deus falou com você? Vamos lá. Vamos lá. E aí ele chegou bem no momento em que o homem estava contando um sonho a um amigo. Aqui eu estou imaginando Gideão tenso, com Pura, escondido, e de repente, vamos ouvir. Deus falou que é para a gente ouvir. Aí eu imagino que lá do outro lado está o acampamento, os caras estão relaxados, fogueirinha, assando um negocinho, tranquilo. Rapaz, eu tive um sonho. Tive um sonho. Disse ele: um pão de cevada vinha rolando de dentro do acampamento midianita e atingiu a tenda com tanta força que ela tombou e se desmontou. Aí imaginou, rapaz, que sonho. Rapaz, que sonho, hein? Aí o amigo respondeu: não pode ser outra coisa senão a espada de Gideão. Isso não pode ser outra coisa senão a espada de Gideão, filho de Joás, o israelita. Deus entregou os midianitas e todo o acampamento nas mãos dele. É o inimigo que está dizendo. Quando Gideão ouviu o sonho e a sua interpretação, adorou a Deus, voltou para o acampamento de Israel e gritou: levantem-se, o Senhor entregou o acampamento midianita nas mãos de vocês. Meus irmãos, o inimigo falou para Gideão o que Deus ia fazer. Para a gente encurtar aqui, concluir essa guerra, Gideão organiza o exército dos 300, divide em 3 turmas de 100, entrega na mão de cada um uma trombeta e um vaso com uma tocha dentro.
E diz: olha, é o seguinte, vocês vão fazer o que eu fizer, vocês vão me ver, vocês vão olhar, o que eu fizer vocês fazem na hora que eu falar é para fazer. Irmão, vamos ser bem sinceros. A primeira guerra a maior guerra que esses 300 homens enfrentou, no meu ponto de vista, não foi nem com o inimigo, foi dentro deles. Porque imagina você ter um líder que você sai para uma guerra e você tem mente de soldado, você tem mente de quantidade, de batalha, de arma. Você sai para uma guerra e ele diz que Deus falou com ele que era para mandar todo mundo embora. Aí, depois, esse líder esquisito, ele deixa 300 homens para enfrentar um exército que não podia contar. Aí ele agora está dizendo: ó, vocês vão fazer o que eu faço. Só que ele faz uma outra coisa, cara. Sabe o que ele ocupa as mãos de homens que foram treinados para usar espada, escudo, lança. Ele ocupa com uma trombeta e um vaso. Ô, gente, esses homens foram treinados para usar espada. Como que você confia num homem desse? Que líder é esse? Esse cara é maluco. Eu estou desde criança treinando para matar, para atacar, para me defender. Ele ocupou minha mão, não posso usar a espada. Pois bem, e aí ele ainda confronta ainda mais. Ele fala: é o seguinte, na hora que eu disser, vocês vão gritar: espada! Que espada, irmão? Está com a mão ocupada com o vaso e com a trombeta? Espada! Pelo Senhor e por Gideão. Oh, gente, aqui é uma longa história. Só que esses 300 homens venceram essa batalha interna, no meu ponto de vista. E a Bíblia diz que quando eles começaram a tocar suas trombetas, quebraram seus vasos, o inimigo começou a se confundir. E eles começaram a matar uns aos outros. E sabe, existem guerras que você não deveria estar lutando. Tem momentos que Deus não, essa peleja não tereis que pelejar. Existem guerras sabe, irmãos, existem guerras que você não deveria estar com espada na mão. Você deveria estar totalmente vulnerável. Você deveria estar com a trombeta, tocando a trombeta. Você deveria estar quebrando o vaso. Você deveria estar vendo a tocha acesa. Existem guerras, tem pessoas guerreando guerras. O Senhor está me falando aqui, tem pessoas aqui guerreando guerras desnecessárias. Deus queria guerrear por você, mas você não se submete ao processo. Você está exausto, cansado, desgastado. Se esses homens decidem arrancar a espada e tentar atacar um daqueles homens, eles iam colocar em risco a vida. Aquela guerra não era deles. Deus falou no início de tudo: eu quero fazer algo que não reste dúvida a Israel, para que eles não pensem que foi a sua força. Ou seja, essa é uma guerra que eu vou vencer sem usar a força de Israel. Você precisa descobrir o que Deus quer usar a sua força e quando a força dele quer usar você. E aí eu quero terminar pensando, depois que tudo acabou. Depois que tudo acabou, esses homens voltaram para casa. Aqui sou eu pensando. De repente está ali aquele acampamento, as tendas, as barracas. E aí, aqui sou eu imaginando, tá? Não necessariamente não tem isso na Bíblia, mas é só eu imaginando. É bem possível que isso tenha acontecido. Aí está ali uma criança brincando ali na varanda. E de repente a criança correu. Mãe! Pai está vindo, mãe. Sério, menino? Vou lá ver. É ele mesmo. De repente começa a sair.
Começa a sair todo mundo das suas barracas, das suas casas, das suas habitações. E fala, será que o meu marido está vindo também? Está vindo. Ele veio. Aí o outro também veio. Aí começa a sair os outros soldados. Vem todo mundo de repente. Eu fiquei só imaginando, eu acredito muito que isso aconteceu. Toda a congregação, toda a comunidade, todo mundo sai. Fala assim, veio todo mundo, não morreu ninguém. Ninguém. Não. Qual que você acha que seria a segunda pergunta? O que aconteceu? E qual que você acha que seria a resposta? Não sabemos explicar. Foi Deus quem fez. Eu quero orar para que Deus tire a sua capacidade de explicar o que você vai viver. Eu imagino os outros soldados perguntando, mas o que houve? Eu não sei. Mas como assim? Eu não sei. Foi Deus. Foi Deus. Mas como? Não sei. Enquanto eu tocava a trombeta, os inimigos que queriam me matar se atacavam. Eu só sei que enquanto eu quebrava os vasos que eu carregava, o inimigo ficava confuso. Eu não sei explicar. Eu só sei que eu não precisei usar a espada hora nenhuma. Eu não precisei usar a força hora nenhuma. Deus fez. Você pode sair de casa pronto para a guerra e não precisar guerrear. Se Deus puder te incluir em algo que só Ele e única e exclusivamente Ele pode fazer. Eu oro, Senhor, essa noite. Para que Deus, eu oro para que Deus tire de nós a capacidade de explicar o que estamos vivendo. Quem sabe muito por que está vivendo algo, talvez porque tem dado pouca liberdade para Deus fazer do jeito dele. Porque quando Deus faz do jeito dele, a única coisa que nós sabemos fazer é glorificar o nome dele, porque você não sabe explicar. Eu não estou pregando uma mensagem irresponsável que você pode agora ficar meio lunático. Agora, não é sobre isso. É sobre fé em um nível que talvez a gente já nem conhece mais. É sobre vencer os sentimentos, vencer a postura, reposicionar nossa história e dizer: Deus, eu creio em Ti. Me inclua no que o Senhor vai fazer, e que só o Senhor pode fazer, e mais ninguém será capaz de fazer, e eu não vou te atrapalhar, eu não vou interferir. Eu quero carregar na minha vida um testemunho de que o Senhor fez algo que ninguém jamais poderia fazer, e eu não fiz nada, exceto ouvir tua voz, estar no lugar certo, no tempo certo, do jeito certo, e o Senhor quem fez. Eu profetizo sobre a sua vida, meu irmão, minha irmã,
Eu profetizo sobre os seus negócios, sobre sua casa, sobre sua família, sobre o seu ministério. Eu profetizo que Deus inclua você em algo que você jamais seria capaz de fazer, capaz de realizar. Eu oro para que Deus te entregue uma trombeta e te entregue um vaso, e você não precise usar a espada na próxima estação da sua vida. Eu oro para que o inimigo confunda, para que a sua trombeta, para que a sua voz, para que a sua adoração, em nome de Jesus, confunda o inimigo a ponto de você ficar assustado com o que Deus vai fazer. Nós servimos a um Deus que pode todas as coisas, e isso não é um chavão gospel, isso é uma verdade. O nosso Deus pode todas as coisas, absolutamente todas as coisas, meu Deus. Eu te peço, Jesus, eu não acredito que o Senhor liberou essa palavra só para preenchermos uma reunião de domingo. Faça algo com essa igreja. Eu quero profetizar, Cacau. Eu quero profetizar que o Senhor inclua essa igreja em algo que vocês olhem e falem assim: a gente não consegue, a gente não pode. Escutem bem. O que vocês precisam e sonham para viver, eu estou falando de igreja. Se Deus não fizer, vocês não vão conseguir. Não mesmo. Eu peço para que Deus inclua, que Ele abra um portal de um tempo para fazer algo que vocês não vão saber explicar. Não vão saber explicar, foi Deus que fez. Você não sei explicar, foi Deus que fez. Foi Deus que fez, foi Deus que fez. Senhor, em nome de Jesus, eu quero declarar. Eu preciso que vocês entendam como igreja, eu preciso que você entenda como pastor, eu preciso que vocês, ministros, entendam algo. Os grandes feitos de Deus não acontecem do nada e por acaso. Sempre tem as madrugadas que Deus chama alguém para conversar e fala: olha, faça isso, faça assim, faça assim. Deus não vai explicar tudo, mas vai sempre dar o próximo passo. Sempre. Mas ninguém erra em obedecer. Por mais assustador que foi para Gideão mandar 31.700 homens embora e ficar com 300 para enfrentar um exército que não podia contar, ele obedeceu. E esse foi o segredo. Eu quero declarar sobre essa igreja, sobre a sua vida, sobre a sua casa. Um tempo que Deus vai fazer algo que só Deus vai fazer. Eu profetizo que vocês vão parar de usar a espada. Quando se usa a espada, quando deveria usar a trombeta, a gente cansa e perde. Quando se usa a espada em tempos que deveria quebrar o vaso, a gente perde. Pai, traz o entendimento dessa estação para a vida desse ministério, dessa igreja. Esse é um tempo de usar a trombeta.
Esse é um tempo de quebrar vasos. Não é tempo de usar espada, trombeta, quebrar vasos. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia. Pai, sela essa palavra no teu espírito, no coração da tua igreja. Que essa palavra encontre nossas vidas como uma semente encontra uma terra boa. E frutifique. Frutifique conforme o Senhor quiser, em nome de Jesus.